Quando se fala no movimento da desencarnação, é mister considerar que ela pode se dar sob diversos aspectos, como digital, que beira cada digital é digital. E, em sendo assim, não há um movimento desencarnatório igual ao outro. Cada qual vai viver essa forja e essa passagem só no sentido de ser um trespasse, que é um movimento daquele ser. Ele tem auxílio, recebe de acordo com mérito e demérito um aparato para o auxiliar, ou é conectado com um afim, que pode representar um momento de perturbação. Somente que existe uma solidão nesse momento, no sentido de um encontro que eu tenho comigo e que baliza uma retrospectiva que acontece da minha trajetória e que vai dizer daquilo que pude amealhar em experiência, em ganho de moral, de aperfeiçoamento até ali. André Luiz vai dizer, em Evolução em Dois Mundos, que quando ocorre a multiforme de um mosaico de faceta de viciação, a experiência do desencarne, ela pode assumir uma conotação dolorosa e traumatizada. Diante da pergunta se o momento do trespasse na infância poderia ser algo que foi permitido para aquele ser devido a um castigo, algo imposto por esse tipo, e vai ser respondido que existe uma lei divina do Criador que funciona a revelia de mim mesma e que vai acontecer para o meu momento do trespasse. Naturalmente que uma reencarnação na Terra mobiliza inimaginável contingente de esforço, energia e tempo para viabilizar aquela instância para alguém que vai ter uma presente de desembrulhar ao longo da sua trajetória no bom uso que venha a fazer. Até porque não há um veredito de destino. É possível retecer a teia, o fio do meu destino a cada momento. Por isso, quando se considera a epigenética, que é a capacidade que eu tenho de alterar informação genética na base hidrogenada que codifica o aminoácido, na via da expressão, mesmo que aquela receita de bolo fique ali, há uma alteração naquilo que é produzido, a partir de um estilo de vida, de uma vibração que impinge. Isso diz dessa mudança que é possível fazer
na medida da minha performance nesse movimento que faço aqui. Quando ocorre o autocídio, ou mesmo por um degredo voluntário, a minha obrigação, um relapso com cuidado comigo mesma, eu vou cirurgiar, operar em mim um desajuste intenso, calamitoso, um chuvaréu, uma tempestade de defesa oculta. E com isso vai haver uma reverberação até do tempo em que eu vou estagiar na carne na próxima instante. Porque veja, quando alguém entra, até em se considerando o trabalho que existe para uma reencarnação acontecer, seria de se esperar que esse reencarnante, como uma entidade, aproveitasse para ficar o máximo de tempo que fosse possível. Divaldo Franco relata que ele teve uma experiência de uma parada cardíaca e que ele desdobrou, e a mãe dele, já desencarnada na época, havia comentado com ele que estava sendo deliberado dar a ele uma moratória para que ele voltasse para o corpo e pudesse ter mais um tempo aqui, além do que ele já tinha vivido. E ele então pede a ela, súplice, que volte e interceda por ele para que isso fosse possível acontecer. Ele retornar para o corpo de carne e poder viver moratória. Isso mostra como que é precioso esse estágio aqui e como, na medida do possível, eu preciso buscar essa moratória até com a minha atitude. Porque quando eu tenho um esforço real de transformação, de melhoria interna, daquilo que expresso, realizo, isso é levado em consideração no momento que soar meu trespasse. Por isso, na medida do aproveitamento que eu fizer acontecer, eu vou poder ir alongando, fazendo o estendimento desse tempo para algo nobre. Porque de que adiantaria eu viver 100 anos para uma vibração baixa, sombria, no desperdício de recurso? Mesmo assim, quando uma reencarnação é programada, é levado em conta que aquele ser possa ficar ali, naquela cápsula de carne, pelo máximo de tempo possível. E que há uma intercessão de viabilização para isso. Daí é mister considerar que quando é interrompida uma reencarnação na infância e o trespasse dessa criança acontece, isso tem a sua gênese numa causa profunda e defesa do pregresso desse espírito. Não como um impungimento punitivo, mas como uma lei que funciona e que não é possível derrocar, porque ela funciona por si mesma, por dimanar da inteligência suprema. Por isso que, quando ocorre de eu pegar um letal e tomar, usar uma faca, um canivete, um prego, algo que vá perfurar, um projétil, um instrumental fulminatório, se eu entro numa água para perder o oxigênio e romper meu fio com a vida, se eu ponho uma corda no pescoço e tento uma asfixia, se eu vou para o último andar de um prédio
e pulo. E mesmo a questão do vício, que é um suicídio indireto. Porque um cigarro que eu pego e fumo, eu estou impingindo uma alteração dramática e perigosa para o meu metabolismo, que vai reverberar numa dificuldade de respirar, numa oxigenação impactada, num arquejo, num arfo, numa sobrecarga do fígado, numa toxina via sangue para a célula. E isso, entorpecente, álcool, a própria alimentação desregrada, porque às vezes a gente fica pensando que a questão do vício é só com um cigarro, uma droga, uma bebida. Mas é possível eu estabelecer uma viciação com açúcar, que eu faço questão de despejar no meu copo desnecessariamente. Ah, mas é só um açúcar. Mas aquilo leva a uma viciação, a uma cadeia de iceberg dentro de mim, que desregula a minha insulina, destrambelha a assimilação celular para a manobra mitocondrial e impacta meu psíquico. Porque é uma via de dependência que aquilo cria. Então, às vezes, é algo aparentemente detalhoso, mas ali existe uma viciação, uma alteração de conduta que eu impinjo e que vai reverberar. Isso não se perde, isso reverbera e ecoa. Por isso que nessa injuntura, onde há total desaprovação da consciência, do imo, do ser, isso vai determinar e alcandorar em degeneração, disruptura, desajuste, desatrelo, na gema psicossoma. Na via do córtex, na caixa craniana, do encéfalo que está ali sendo envolvido por essa mesma caixa, a glândula que libera, secreta hormônio, na arcabouço, organização emotiva, e a manobra, o sistema hematopoético, do sangue e daquilo que é espraiado a partir daí. Por isso que, quando ocorre a disruptura por uma interrupção provocada, existe um pavoroso, hórrido colapso e caos no qual eu entro, que é uma alteração, um traumatismo em cerne profundo e que vai abrir a torneira de indescritível martírio e flagelação, que vai desde uma falta de percepção, inconsciência, que oscila descontínua, até uma loucura instalada, consumada, que vai senhorear e agir nessa mente alterada, torturada. E isso leva a autoridade a reinternar esse espírito na carne como um doente numa condição difícil, grave, para que nessa célula física, mesmo
sendo essa cápsula orgânica vai povoar esse espírito por um período curto, auxilia para homeopaticamente se reabilitar, se reerguer, com um ajuste e imprescindível cooperação daquele reencarnado cujo débito e mapa com ele se afine. Daí vai ser relatado a alteração impingida por uma ação provocada e o respectivo daquilo. Por isso que, se há uma intervenção num golpe no coração, com o arrependimento, o remorso, isso leva a uma diátese sanguínea hemorrágica, que leva a alteração profunda no sangue, desnível da protrombina, numa distonia, num dissúbito sensível. Se envenenar, ingerir um morbífero, um letal, leva deplorável, triste desarranjo no psicossomático, respectivo na medula óssea vermelha, e isso leva a alteração nessa produção. Nessa via tem a distrofia de nascimento com hemopatia variada. No carro de enforcamento, beber água no afogamento, adrentra raiando a eritoblastose fetal, via incompatibilidade, pela posição mórbida, distônica da entidade ali que volta ao proscênio terrestre. Quando ocorre o esfacelamento, o traumatismo do crânio por voluntário pulo de altura e variada condição de dependência emotiva e da razão, vai levar a variada arritmia do cérebro, que desemboca na eclâmpsia, tetânia dilatente, aberrando hidrocefalia, cefalopatia, cefaleite letástica, mongolismo, idiotia, síndrome alterativa, psicose, neurose epiléptica e a impactação de funcionamento hormonal com a sua via pelo corpo. Pode acontecer a associação do homicídio com o suicídio. E, nesse caso, isso pode vir na forma de uma morte violenta, acidental, na infância, como um golpe da estação
prescindível, inevitável, no relógio, no ciclo do resgate e da volta. Pode surgir em período variado, desde o momento que está sendo gerado no útero, passa aí pela a adolescência, até 20 anos. E vai acompanhar de acordo com a etiologia psíquica. Haja visto que essa congramatura preside uma teia complexa da alma daquele espírito ali reencarnado. Quando se considera a corrupção do genésico pela delinquência sentimental motiva, pela reincidência no aborto, é possível e pode acontecer de auxiliar guardião que também se manchou com os porcô nessa lide, consiga uma expurgação pela caridoso devotamento com que lastima, chora, auxilia e luta, para auxiliar o filho sofrido, atormentado, desde o nascimento, berço. Por isso que, quando acontece de interromper uma existência numa idade prematura, existe aí uma conjuntura indispensável, uma prova nessa senda destinal, onde não é a baliza final, mas um cursinho rápido de auxílio-socorro, internação na carne, porque houve um delinquenciamento pela minha imprevisibilidade, inconsequência, pelo meu desbaste, pelo meu excesso, no meu perispírito. Que é o sutil pelo qual o espírito acontece ali na experiência. Porque existe o espírito, o perispírito e o corpo. E aquilo que é impingido por uma vibração do meu espírito, que é o agente que vai carimbar ali a sua vontade, isso impacta o perispírito diretamente, que tem o seu órgão correspondente no físico. Por isso que vem do espírito para o físico, não é algo que é do físico para o espírito, não, é do espírito para o órgão físico, porque passou pelo perispírito, que é o que vai
quando houver o trespasso, porque o corpo físico fica e o perispírito me acompanha. E isso impõe a mim a necessidade de me aperfeiçoar. Quando o espírito está encarnado e no desdobramento vai para um local trevoso, umbralino, num estado de coma, com essa tela é possível e pode acontecer, porque o espírito ele vai desdobrar enquanto o corpo dorme. Então, entra na noite, eu deito e durmo, pode acontecer de, enquanto o meu corpo está ali refazendo do desgaste, o meu perispírito ele vai junto, porque o espírito, para se desdobrar, leva o perispírito, que fica ligado por um fio de prata ao corpo físico. Se acontece algo com o corpo físico, o espírito é avisado por um mecanismo ainda desconhecido, defeso. Mas se for assaltado por um tiro e esse corpo físico entrar numa situação de risco, que precisa inclusive do espírito estar ali para agir, ele é avisado e volta imediatamente. Porque permanece ligado por esse cordão de prata, que inclusive é uma forma de reconhecer quem está encarnado, providente. Porque quando tem esse condão de prata que acompanha esse espírito noite afora, mostra que ele está encarnado. Se não tem esse condão, mostra que é um espírito desencarnado, que vai ter o seu respectivo perispírito. Porque só quando se alcança um estágio do espírito puro é que esse perispírito ele deixa de ser requerido, mas é algo ainda defeso, que não está explicado para a nossa compreensão, por ainda imponderável para compreender. E se um espírito encarnado que havia vivido uma alteração mental, uma dificuldade, uma idiotia, ao desencarnar ele volta no queima-roupa para a lucidez, para condição analisativa. Isso nunca vai ser possível, porque se eu estou na cela física numa perturbação dentro dessa cápsula física, isso significa que houve uma dilatação, uma extensão de uma situação que precisei viver. Por isso que, quando eu retorno para o astral, existe uma convalescência, uma recuperação indispensável e imperiosa, premente. E isso varia de acordo com o amealho moral do espírito. Por isso que é preciso
alertar, nós estamos aí no mês de setembro, que é de prevenção ao suicídio, o risco e dano e a reverberação perturbatória que isso causa. Existem hoje na grupo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, que orienta como se mutilar. Jogo cuja etapa é dar cabo na própria vida. Competição de autocídio, de automutilação, que acende o vermelho do risco que representa a desinformação e a desistência delinquente. Quando existe um defraudo de uma bandeira de tanto fez, tanto faz, e quando alguém demonstra a ideação suicida, é preciso estar atento, porque está acontecendo algo com esse ser que precisa de uma orientação, chamar a família, a escola, o professor, que possa ir no auxílio a essa situação, um psicólogo que precisa ser acionado nesse momento, para que isso seja conversado e, se for preciso, esconder uma faca, esconder remédio, não deixar esse ser sozinho, isso precisará ser feito caso necessário, porque demonstra uma fraqueza e uma delinquência da vontade que ora sucumbe numa dificuldade e que precisa dessa vertente do ouvir, olho de ver, para acolher e auxiliar. Na Revista Espírita de 1865, no tópico Nova Tática dos Adversários do Espiritismo, Kardec vai dizer como é sutil, às vezes, a ação de um adversário sobre outro. E que, por isso, quando alguém está sob algum tipo de assédio e que ideia ela para se auto-prejudicar, isso passa por uma necessidade de fortalecer a sua moral e ela ser auxiliada para angariar força e energia para se levantar desse tipo de intervenção. Daí a atenção com aquele que pode já ter tido alguma tentativa nesse sentido, porque ele pode estar fazendo alguma pesquisa sobre como desencarnar sem dor e tentando arquitetar caminho para isso. E pode ainda não ter tido uma atitude assim, mas está fazendo essa pesquisa. Idem.
para achar uma saída devido ao fraquejamento do querer, que, em sendo fortalecido, fortificado, vai ajudá-lo a sair disso.